Olá, eu sou a professora Silvia e neste vídeo compreenderemos os fatores que provocaram a Guerra Civil Espanhola e as consequências pós-guerra. Então vamos lá. Entre 1936 e 1939, a Espanha foi tomada por um sangrento episódio, uma guerra civil que vitimou milhares de pessoas. Essa guerra abriu caminho para o totalitarismo na Espanha, representado pela figura do general e ditador Francisco Franco. As origens dessa guerra estão em problemas que remontam ao século XIX. Após o período de Napoleão Bonaparte, a monarquia foi restaurada no país, mas sem a força anterior. A partir de então, o país entrou em um período de grande instabilidade. Uma república chegou a ser proclamada, mas logo foi substituída por uma monarquia. Em 1931, novamente foi proclamada a República na Espanha, mas a instabilidade continuou. O projeto de Constituição estabelecia o sufrágio universal, eleições, e a descentralização dos poderes e a separação entre a Igreja e Estado. Dois grupos rivais disputavam influência no país. De um lado estava a Falange, apoiada pela burguesia, pela Igreja Católica e pela maioria dos militares, com características marcantemente nacionalistas e direitistas. Do outro, a Frente Popular, que recebeu apoio, entre outros, de vários grupos separatistas e esquerdistas, como os socialistas e os anarquistas. Para a Frente Popular, assim como ocorreu na França, era necessária a diminuição de horários de trabalho semanal, férias pagas, aumento dos salários e a nacionalização das indústrias. Nas eleições de 1936, a Frente Popular chegou ao poder num clima de muita tensão. Em seguida, ocorreu uma onda de violência, com incêndios, saques, depredações de jornais, greves e ataques a seminários católicos. Mas, em julho de 1936, tropas comandadas pelo general Francisco Franco, vindas do norte da África, desembarcaram no sul da Espanha e várias repartições militares se revoltaram. Começou assim a Guerra Civil. De um lado, estavam os chamados republicanos, que defendiam a legitimidade do governo, e do outro, os nacionalistas, que pretendiam derrubá-lo. Nos dois lados, a violência foi muito grande. Para apoiar os republicanos, juntaram-se os voluntários estrangeiros, inclusive brasileiros, sob o patrocínio do Partido Comunista Soviético. Já o lado nacionalista contava com o apoio de tropas alemãs e tropas italianas. Dessa forma, a guerra se tornou um verdadeiro teste para o potencial militar desenvolvido pelos nazistas e pelos fascistas, o que servia como prenúncio do que viria na Segunda Guerra Mundial. Um detalhe importante deste momento foi a participação feminina na guerra. Mais de 35 mil voluntários procedentes de cerca de 50 países chegaram à Espanha para lutar contra a ditadura militar liderada pelo general Francisco Franco. E entre eles havia centenas de mulheres, cerca de 700. O resultado foi a vitória da Falange em 1939 e o estabelecimento de um governo ditatorial com elementos fascistas. Francisco Franco se tornou governante e permaneceu no poder até 1975. Mas vejam, apesar de ter recebido ajuda da Alemanha e também da Itália, ao começar a Segunda Guerra Mundial, a Espanha buscou a neutralidade, o que garantiu a permanência da ditadura franquista por muito tempo. Entre os vários episódios trágicos da Guerra Civil Espanhola está o ataque à pequena cidade de Guernica. O ataque aéreo das forças da Falange, com a ajuda dos nazistas e também dos fascistas,
levou à morte mais de 1.600 pessoas, além de deixar centenas de feridos. A primeira ação aconteceu durante o sobrevoo do bombardeio Donner, popularmente conhecido como lápis voador, em razão de suas dimensões estreitas. Em sua investida, essa aeronave lançou uma dúzia de bombas que atingiram a região central da cidade. Logo em seguida, um trio de Savoias cruzou os céus de Guernica, lançando mais 36 bombas. Entre as 16 e 18 horas daquele mesmo dia, 3 aviões despejaram mais uma saraivada de explosivos. Esse seria apenas o começo de uma terrível tragédia. 3 esquadrões carregados de explosivos de até 250 quilos e bombas incendiárias realizaram uma ofensiva ainda pior. Outros caças menores realizavam voos de baixa altitude, disparando suas metralhadoras contra a população civil. Nas 3 horas subsequentes, 40 aeronaves participaram dessa terrível ação militar. Inicialmente, enfraquecidos e estarrecidos pela brutalidade do evento, alguns jornais chegaram a divulgar um contingente de 1.600 vítimas fatais. Esse quadro, o quadro Guernica de Pablo Picasso, representa muito bem os horrores desse episódio da guerra. Ao analisarmos detalhadamente as informações, nós veremos características próprias da cultura espanhola, com o horror provocado pelo ataque à cidade de Guernica. Consequências da Guerra Civil? Milhares de mortos, feridos, mutilados e muitos órfãos. A destruição dos meios de produção e do patrimônio artístico e monumental. Um campo de ensaio para as novas técnicas de guerra alemãs e italianas, através dos bombardeios aéreos. A destruição das principais cidades espanholas. A mais destruída, a mais atingida, a cidade de Guernica. E, claro, a vitória dos nacionalistas e a instauração da ditadura franquista, que durou até 1975, terminando apenas com a morte do ditador Francisco Franco, em 20 de novembro, por uma insuficiência cardíaca. De acordo com a classificação de sistemas do governo no mundo, a Espanha possui atualmente a forma de monarquia parlamentarista, pois seu poder legislativo, representado na figura das Cortes Gerais, exerce a maior parte da responsabilidade legislativa e de governo. Aprendemos através dos regimes totalitários, que segue-se a total submissão do indivíduo ao Estado, a perda dos direitos civis e a eliminação de todos os partidos contrários. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me despeço aqui, deixando um grande abraço para todos e que Deus cuide de todos. Tchau, tchau!